Estamos aqui com mais uma edição de Reconversa. Eu e o glorioso Valfrido Vardi, que está aqui, fizemos esse negocinho aqui. Não é que está indo bem, rapaz? As pessoas gostam de bater papo aqui com a gente. E vem gente boa, como esse Randolfo Rodrigues, que está aqui. Grande Randolfo Rodrigues. Reinaldo, Valfrido, satisfação estar aqui. Esperei aqui como vigia esperava pela aurora. Olha, que maravilha. Uma honra para nós, olha aqui. Randolfo, nós já andamos... Lá no passado a gente teve conversa um pouco azeda, mas eu tive conversa um pouco azeda com um monte de gente. Com quem eu converso também, porque a minha profissão, às vezes, é ter conversa azeda e levar também alguns azedumes. A sua função é essa. A minha função é essa. E, às vezes, eu tenho respostas azedas também. Ah, mas agora você que virou de esquerda, então, não vamos falar sobre isso. O Brasil mudou. Você vê, o Lula, em 2006, teve uma disputa muito dura com o Alckmin, né? Uhum. Não foi dura? Foi dura demais. Mas eles não estão juntos hoje? Eu acho que o Alckmin é vice do Lula. É vice-presidente? É vice-presidente. Não acredito. É. E tem coisas que, às vezes, a direita não entende, a esquerda não entende. E os que querem democracia, bom, esses entendem, né? Por isso... Sobretudo nos tempos que vivemos, Reinaldo. Sobretudo nesses tempos. Nós vivemos no tempo em que o fantasma do fascismo está sempre à espreita. Isso. Ele não foi resolvido com a eleição de 2022. Aliás, hoje nós sabemos mais do que nunca a importância daquela eleição. Não foi uma eleição de uma posição política. Foi uma eleição com resultado civilizatório para salvar a democracia brasileira. Nós temos agora as notícias de quem foram os mandantes que mataram Marielle e Anderson e por que mataram. Investigação que eu acho que ainda tem muito que caminhar. Mas essa é uma resposta que nós devemos aos mais de 60 milhões de brasileiros que votaram no presidente Lula. Exatamente. E uma parte da sua fala aí me lembrou a frase do Brecht, né? O fascismo é uma porca que está sempre no cio, né? Sempre. E, portanto, é preciso que que nos lembremos disso, porque ela está ali, sempre atenta, né? E é muito bom, porque nós temos um entrevistado que já começa a falar de cara, é muito bom, isso é excelente, excelente. Que tem a ver com o temperamento dele, inquieto, né? Combativo, né? E aí eu falei... Acho que somos da mesma escola um pouco, eu e o Reinaldo. Viemos de movimento estudantil, fomos de correntes políticas dentro do movimento estudantil. Eu acho que tem um pouco de inquietude militante. Eu falei do Brecht, eu falei do alemão, do Brecht. Fala o seu nome inteiro. Sério? É sério. Tem filosofia alemã. Eu sei da história, porque a gente já fez um bate-papo naquele aplicativo que tinha de bate-papo. Mas fala o seu nome inteiro para as pessoas então, e como é que se explica. Randolfo Rodrigues é aportuguesado, porque o nome mesmo é Randolph Friedrich Rodrigues Alves. Aí de onde é que vem o Randolph Friedrich, nascido no interior, no agreste pernambucano, em 1972. Eu não tenho ascendência alemã, muito bem a ascendência anglo-saxã. É que minha mãe abriu uma revista, Seleções Digit, era uma revista muito comum nos anos 1970, e tinha lá o nome de um político britânico, que ela achou bonita, né? Tempo passa, eu não sabia quem era o político britânico, mas tempo passa, eu estudo, né, e descubro que o político britânico que ela me deu o nome era o pai de Winston Churchill, né? Randolph Friedrich Winston Churchill, se não me engano, o nome dele. Era exatamente o mesmo nome, ela achou por acaso lá, e enfim... Tá aí. Depois, no final, eu achei, alguns dizem, mas o Churchill era conservador e o pai dele era mais conservador ainda do que ele, né? Mas sem o Churchill, não teria a reação europeia ao nazismo, né? Para isso, independente de sendo conservador ou não sendo, ele compreendeu ao seu tempo que aquilo que estava em curso ali na Alemanha era a debacle. Por isso que ele, inclusive, denunciou Chamberlain, né? É célebre, né? Vai lá fazer acordo com Hitler para evitar a guerra. Vai perder a honra e vai ter a guerra, né? Entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e terão a guerra. Terá a guerra, exatamente. Falou isso sobre o Chamberlain, falou com Daladier, que era o primeiro-ministro da França. O Churchill teve um papel histórico central que tem que ser reconhecido por qualquer democrata do mundo. Então, para os tempos que vivemos, acaba que, sem a não programação da minha mãe, tem um significado diagnóstico. Eu achei que o Randolph, desculpa, era do Randolph Scott.
Do ator bonitão de Hollywood. Antes até fosse, né? Pelo menos tivesse uma referência hollywoodiana, né? Mas não, foi do pai do Winston Churchill. E foi assim, e não foi nada programado. Ela achou o nome bonito e aí encaixou, resolveu. E hoje, assim, essa referência histórica eu a celebro. O senador Randolfo... Embora que podia ser mais abrasileirado, né, mãe? Depois eu tive que fazer, olha só... Mas tem Rodrigues Alves no sobrenome. Então, aí nome de ex-presidente, Pois né? é. Mas olha, Reinaldo e Valfrido, depois eu tive que me virar, né? Porque é o seguinte... A primeira vez que eu fui candidato, eu tinha 21 anos, candidato a deputado estadual, lá pelo Partido dos Trabalhadores dos anos 90. Se tem cara de criança hoje, devia ser... Então, olha, eu melhorei com o tempo, acredito, viu? Se procurarem as fotos, eu melhorei bem com o tempo. Mas aí, a primeira vez que eu fui candidato, e aí o pessoal, Randolph, assim, vamos colocar o teu nome, ele colocou a grafia, Randolph. Eu disse, não, gente, a portuguesa esse danado, porque não tem condições de qualquer amapaense votar em Randolph. Aí ficou Randolph Rodrigues. Podia ser pior, podia ser Valfrido. Não, Valfrido é mais fácil. Valfrido é fácil. Valfrido não é. É muito bullying para criança. Senador, o senador é líder do governo no Congresso e isso significa uma posição importante porque, em última instância, lida com o Congresso cuja configuração, acho que nós vamos ter que passar por isso aqui. Certamente. Nunca houve igual. Não. Desde a redemocratização e eu ousaria dizer... Se a gente considerar todos os relativos, talvez tão conservador como esse, com fração tão grande de reacionários, talvez nunca tenha acontecido, eu diria, eu acho nem que no Império. Não tem paralelo, nem no Império. Nem no Império. Agora, antes que a gente entre nessas coisas importantes do presente, a gente sempre pede, é que o senhor fala bastante, graças a Deus, isso é muito bom para os entrevistadores, mas faça uma síntese da sua vida. Randolfo Rodolfo, a gente brinca assim, a Wikipedia da sua vida. Como eu gosto de poesia, então eu vou citar Fernando Pessoa. Isso. Não sou nada, não serei nada, não pretendo ser nada. A parte de tudo isso, carrego comigo todos os sonhos do mundo. Ficou bom como poesia. Mas tem que dizer mais. Mas tem que dizer mais. Faça uma síntese. Porque, por exemplo, é senador pelo Amapá, mas o senhor nasceu em Pernambuco. Nasci em Garanhuns, mas assim, nasci em Garanhuns... Na minha terra, diga-se de passagem, esse menino estava destinado a ficar comigo, porque ele é do PSOL, e aí eu falei, Randolph, vamos ficar junto. Neste caso, caríssimo presidente, Sim. O senhor é o brilhante que saiu de lá, eu sou o esforçado. Não falei. Entendeu? Eu sou no máximo esforçado. Brilhante que saiu lá de Garanhuns, eu costumo dizer, tem só 3. Meu pai... O presidente Lula e Dominguinhos, entendeu? O restante todos que saíram de lá... Também é de lá. O restante todos que saíram de lá Deve são ter algo esforçados. bom nessa água de Garanhuns. Eu procuro assim ser. Fui para o Amapá, fui levado pelos meus pais ao Amapá muito cedo, com 8 anos de idade, né? E aí minha vida, minha trajetória toda... fazer o quê lá? Meus pais foram num fluxo migratório dos anos 1970. Tá. Eles receberam a notícia que estava construindo uma tal de Transamazônica. Então tinha empregos, oportunidades e tal. Chegando lá, meu pai era trabalhador da Companhia de Eletricidade de Pernambuco, soube que estavam construindo a primeira hidrelétrica da Amazônia no Amapá, a hidrelétrica de Coraci Nunes. Aí ele chegou em Belém, de Belém atravessou um riozinho pequeno chamado Amazonas, né? 30 minutos de travessia. Né, são 24 horas de barco para atravessar de Belém para Macapá. Hoje de avião está mais fácil, 25 minutos. Atravessou para lá, depois foi apanhar minha irmã e depois me apanhou. E aí foi minha história. Estudei lá, cheguei lá com 9 anos de idade e lá construí. Meu pai também sindicalista na época, né? E fundador do Partido dos Trabalhadores lá no estado. Eu me inspirei muito nisso para começar muito cedo a militar. Nas comunidades eclesiais de base, né? Ainda hoje carrego aqui o anel de Tucum, né? Da Pastoral da Juventude. Aliás, mostra isso, porque as pessoas não sabem o que significa esse anel, que muita gente usa. E ele não é o primeiro entrevistado não é o primeiro entrevistado a ostentar. E o anel de Tucum, aí já explicando, é um símbolo moderno, digamos assim, das comunidades eclesiais de base. Mas ele tem origem no período colonial, que era o símbolo da aliança dos povos oprimidos pelos dominadores europeus, né? Da aliança entre os africanos escravizados e os povos indígenas. E aí
as comunidades eclesiais de base, a partir do Concílio Vaticano II, passou a adotar como símbolo do matrimônio com os mais pobres. Essa definição é de Dom Pedro Casaldáliga, né? O anel significa um casamento, o casamento com a causa dos pobres. Eu aprendi isso. Que foi o bispo do Araguaia. Exatamente. Eu aprendi isso aos 13 anos na Pastoral da Juventude, aí desde então nunca deixei de usar, aí depois fui para o movimento estudantil secundarista, movimento da universidade, fui da geração do Fora Collor, ali em 1992, junto com meu companheiro Lindenberg, que está no Congresso Nacional hoje conosco também. Aí, logo cedo, fui secretário de Juventude do governo do Amapá, com 20 anos de idade. Com 22, fui eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Fui reeleito depois, aí depois saí do Partido dos Trabalhadores para o PSOL. Isso. Em 2005, né? Naquela ruptura que ocorreu. E tempos depois, eu também tenho muitos amigos que respeito muito no PSOL, mas, enfim, partido político é um pouco que nem casamento, Valfrido e Reinaldo, né? Quando não dá certo, é melhor deixar o casamento. Claro. Como eu já passei por Está alguns querendo se casamentos... separar de mim? Jamais. Nem eu também. O que Deus uniu, o homem não O separa. homem não separa. No meu caso, assim, eu já passei por alguns casamentos, estou no 3º casamento agora, eu também passei por outros casamentos partidários. Partido Socialismo e Liberdade, Partido dos Trabalhadores, Socialismo e Liberdade, Rede, Sustentabilidade, e agora estou Tá com o pezinho no PT. Estou num namoro. Num namoro com o amor antigo. Com o primeiro amor. Como diria Tim Maia, a paixão amor. antiga sempre mexe com a gente. Sempre. Estou com o namoro a se consolidar. Então, essa é a minha trajetória na política. Uma curiosidade, antes que eu passe para o Valfrido. O senhor foi... a gente se conhece, conversa e se trata por você, mas aqui fica meio... me cria um distanciamento, eu vou chamar de você, tudo bem? Por favor, assim eu faço. Porque você, eu conheço o Randolph, a gente bate papo. Você pertenceu, eu até sei a resposta, mas eu quero que você conte para as pessoas. Você pertenceu a alguma corrente organizada da esquerda? Não, você foi petista, você foi trotskista, foi o quê? Na origem... Que a minha geração, porque ela é muito mais jovem do que eu. Fala a sua idade. A minha é 51. 51. Eu tenho 62. No meu tempo, as pessoas sempre eram mais alguma coisa assim... Bilu, exatamente. Eu sou de uma geração do movimento estudantil já posterior, né? Já é a geração ali da redemocratização. Meu primeiro congresso que participei foi o da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, de 1988. Eu já estava ali na Pastoral Social, na Pastoral da Juventude, e já estava no entorno do Partido dos Trabalhadores, já estava na juventude do Partido dos Trabalhadores ali, né? E aí, tempos depois, eu ingressei já na universidade, né? E aí, na universidade, eu comecei a me afiliar às tendências mais à esquerda do Partido dos Trabalhadores. Aí passei a militar numa tendência que se chamava Força Socialista, que era herdeira de outras correntes que tinham atuado, aí já contemporâneas suas, né? Tinham atuado na reação à ditadura de 64, né? Os antecedentes da Força Socialista foram o Movimento de Emancipação do Proletariado, MEP, a Organização Comunista Democracia Proletária e a ala vermelha do PCdoB. Essas três correntes, num determinado momento, nos anos 80, se fundiram e organizaram o Movimento Comunista Revolucionário, né? Em 1989, eles se transformam em Força Socialista porque passaram a compreender o Partido dos Trabalhadores de então não como partido tático da Revolução Socialista Brasileira, mas o partido estratégico da Revolução Socialista Brasileira, né? É nesse contexto que eu me incorporo, ingresso e passo, assim, minha trajetória militante durante 17, 18 anos da minha vida. Foi identificado com essa corrente, seja no âmbito do Partido dos Trabalhadores, seja até depois, quando migramos para o PSOL. Você reza? Muito, sempre. Eu me pego a rezar. Você não é um vezes. desses comunistas que não acredita em Deus, esse negócio disso daí? Até por acreditar em Deus, sou comunista. Que é diretamente proporcional ser cristão, na acepção do Novo Testamento, e ser comunista. Olha o que o Cristo nos ensinou, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele disse isso fazendo acepção? Não, disse, olha,
Assim, trate bem os ricos, mas a prioridade sempre é os mais pobres. Tá lá em João. Você sabe essa que tem um passagem, debate né? gigantesco falando que isso tudo é um erro de tradução, mas eu não vou entrar nisso agora. Porque, de qualquer modo, na acepção do Cristo, isso é verdadeiro. Faria todo sentido essa faz todo tradução. sentido. Porque, assim, é isso mesmo. Faria todo sentido. A ideia de que você tem um Cristo ligado ao movimento proprietário não tem nada a ver. Não tem lógica. Senão Roma não levava a cruz, né? Ele tinha que se rebelar contra, tinha que ser um Cristo que se rebelasse contra as elites existentes. Aliás, a razão por que as elites, a elite do sínodo e a elite do Estado romano. Aliás, agora, vamos a uma outra passagem, a passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 6. O sermão das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Né? Olha só, então é uma proclamação. Isso aí é mais revolucionário naquele tempo do que foi o Manifesto Comunista do Marx no século XIX. Né? É muito mais revolucionário. O Cristo, ele se colocou como exemplo, ele não só falou não, se colocou como exemplo para ser colocado também, ser confrontado com as leis do império. Ele tinha consciência disso. Das várias passagens aí do Cristo, sempre ele anuncia qual seria o seu destino, porque ele sabia que tudo aquilo que ele pregava contra, pega o chicote, entra no templo, expulsa os vendilhões, diz: separa igreja e religião, né? A quem deve servir? A César ou a Deus? Olha a moeda, o que você vê? César. Daí a César o que é de César, daí a Deus o que é de Deus. Isso é revolucionário. Ele separa a igreja da religião, enquanto o sínodo de Caifás, naquele momento, se converte ao Estado, tenta se adaptar ao Estado romano para ter as benesses do Estado romano. Você e continuar sabe, lá. sempre que a conversa chega à religião, que o Valfried deve falar assim: lá vai o Reinaldo encher o saco de uma religião, mas mais uma questão que eu vou passar. Não penso nada disso. Até porque esse aqui acordou cedo hoje e foi para rezar. Contei, pronto. Eu rezo todo dia. Desculpa, eu rezo contei. todo dia. Não, é que eu não deveria ter falado. Não tem problema. Porque a gente estava conversando Eu rezo privadamente. todo dia. Mas quando você fala assim, com esse entusiasmo, né, e eu sou cristão também, também rezo, tem sempre a hora, e eu acho que a fé, em última instância, é inexplicável e um pouco intransferível as razões porque você crê. Né? Você pode ler toda a Suma Teológica e você não vai conseguir explicar que Deus existe, nem com todo o brilhantismo de São Tomás de Aquino. Tem uma hora que as pessoas precisam crer. E sempre tem a hora da nossa própria dúvida, né? E que a gente um pouco resolve pela fé. E eu acho, às vezes, a gente conversou já com pastores religiosos aqui, e eu acho que, às vezes, a fé, a pessoa... Às vezes eu acho até que a pessoa é escolhida, ela não escolhe, porque tem gente que adoraria crer e não crê. E talvez gostasse de crer. E tem a hora que ou você crê ou não crê. Tem um momento da sua fé que ela esbarra no maravilhoso e no místico mesmo e ponto final? Eu acho que nós temos os espaços de até onde ir. A explicação de todas as coisas é a ciência. Eu busco encontrar uma explicação científica para a água que estou bebendo, né, dentro da biologia, da necessidade disso daí, uma explicação científica para essa tecnologia que nos possibilita eu estar falando com vocês aqui e o mundo todo está assistindo isso daqui. Agora, tem limite disso que a condição humana e a capacidade humana não consegue explicar. A esse limite, a própria ciência atribui a fé. Por isso que a própria ciência chega à conclusão que não é possível dizer... A própria ciência chega à conclusão, olha, existiu o Big Bang, mas antes do Big Bang é um limite que a ciência não sabe encontrar. Esse limite em que a compreensão humana, que a consciência humana não sabe explicar, isso se chama de fé. Então, eu acho que a fé é indissociável da nossa existência humana, né? Porque nós, todos humanos, somos agentes de questionamento, de buscar o conhecimento, de persegui-lo, onde ele está, né? O que não encontra uma explicação é a fé que
que nos realiza, né? E a fé é uma dimensão diferente da ciência. Por isso eu acho uma coisa que eu reputo assim, muito admirável no presidente Lula, é porque várias vezes provocado, não, tem que conversar com certos setores religiosos, isso, aquilo. Ele traz uma convicção lá do interior do Nordeste, onde isso é muito forte, que diz o seguinte: eu não misturo política com religião. Porque este é que era o dogma original. Política e religião não podem se misturar. São campos distintos. A igreja, inclusive, originalmente, ensinava isso. A minha fé é algo que diz respeito a mim, não pode ser levado ao palanque, né? O lugar da minha fé é o púlpito, o lugar da minha fé é o templo, o lugar da minha fé não pode ser o palanque. Senador, antes da gente entrar na disputa política, no jogo político, eu queria, já que o senhor está falando de fé, fala de fé e de história. O senhor é formado em história. Com muito orgulho. Sim. Um dos principais... Sou historiador esforçado, no máximo, também. Certamente, viu? Um grande historiador. O senhor já deu mostras. O historiador Marc Bloch, que morreu, por acaso, num campo de concentração, um dos principais pensadores da metodologia da história, dizia o seguinte, que a história ela é uma hipótese, né? Então, diante das fontes históricas, a gente olha para o passado e tenta lançar uma hipótese sobre o passado. E, ao mesmo tempo, a história nos permite lançar hipóteses sobre o futuro. A gente olha para o passado, reconstrói o passado e, ao ver ao passado, estabelece associações que podem nos direcionar para um vaticínio sobre o futuro, uma previsão sobre o futuro. Como é que o senhor vê o futuro do Brasil diante dessa situação de divisão desse país? Primeiro, aí... E me permita só concluir. O senhor fez uma referência à descoberta, às conclusões das investigações, de parte das investigações, sobre o assassinato de Marielle. E, mesmo diante dessas revelações, eu continuo a ver nas redes sociais manifestações de um pedaço da população que simplesmente se negam a acreditar nos fatos trazidos pela polícia, pelos investigadores e aí por diante. Olhando para tudo isso e olhando para o passado, olhando para a história do Brasil, para onde nós vamos? Bom, primeiro nós estamos vivendo esse cenário que você aqui descreve, Valfrido. Eu acho que nós chegamos no limite da chamada pós-verdade, né? Eu acho que esse mundo aí criado das redes sociais e associado a um movimento da extrema-direita na contemporaneidade, dá lugar a isso que é, na verdade, a negação da realidade como ela é. Se nega a existência de vírus no meio de uma pandemia, se nega que se tentou golpe de Estado, mesmo com todas as comprovações probatórias disso, se nega a responsabilidade, os responsáveis e quais foram as razões do assassinato de Marielle Anderson ter sido explicado durante 4, 5 anos. Para você ter ideia, tentam até dizer que se refugiou na Embaixada da Hungria durante 2 dias no período do Carnaval para estabelecer relações internacionais. Quando eu vi a notícia dessa última, eu pensava que ele estava na Embaixada de Samba Cidade de Macapá, que é uma escola de samba lá do Amapá que existe. Mas não, era a Embaixada da Hungria, né? Eu acho, inclusive, muito inusitado alguém ficar na Embaixada, um morador de Brasília, tirar 2 dias numa Embaixada logo depois de incensar o seu público contra o Estado Democrático de Direito, como destacando, ele fez. não perca o fio, ele tem residência em Brasília, a embaixada fica em Brasília, mas ele disse, eu preciso conversar com o governo da Hungria na embaixada durante 2 dias. Vocês estão refutando a hipótese que possa ser uma penitência no Carnaval. É o seguinte, eu estou curioso para saber qual era o Carnaval magiar. Né? O que é que deveria ter. E na embaixada, não era nem Budapeste. Já que é o outro patronímico para húngaro. Mas, enfim, mas é isso, retomando. Então, onde nós vamos parar? É essa negação que nós estamos vivendo. Eu tenho uma formulação, assim, a história também tem essa história, já foi dito, né, que não se repete
como farsa, mas como tragédia. E eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que essa afirmativa do velho Marx lá do século XIX é muito atual. Porque nós vivemos no começo do século XX... relendo Hegel. Nós vivemos no começo do século XX a ascensão de fundamentalismos de extrema-direita. Eu compreendo que hoje no mundo nós vivemos uma ascensão de fundamentalismos fascistas mais organizados e mais ameaçatórios ao Estado de Direito, aos pilares da democracia liberal e à civilização mais ameaçatórios do que aquele do início do século XX. Porque no início do século XX, o fascismo italiano, né, o nazismo alemão, o franquismo espanhol, o salazarismo português, esses movimentos que surgiram naquele momento não tinham a tecnologia da informação que tem hoje. Eles não tinham se apossado por alguns setores com teorias novas como a religião do domínio, como tem hoje. Não tinham se apossado, procurado se apossar da religião e misturar na política como tem hoje. Então é um movimento muito mais recrudescido, muito mais organizado e muito mais ameaçatório do que aquele do começo do século XX. Por isso, é um desafio muito maior para todos nós dessa existência. Eu diria, nós estamos hoje aqui, nessa conversa, num ambiente democrático, estamos vivendo hoje assim, porque aqui no Brasil nós temos uma figura única chamada Lula. Se essa figura não existisse, nós não estaríamos aqui nesse... Eu acho que aí quem estaria procurando embaixadas, meu caro Reinaldo, talvez fôssemos nós três aqui, né? Estivéssemos à procura de algumas embaixadas. Talvez tivesse... E não seria da Hungria. E certamente não seria a Hungria. E certamente não seria a Hungria. E estaríamos porque o Estado de Direito, de fato, já estaria rompido ali. Não era fugindo, como no caso colocado do ex-presidente, ele fugiu sob a égide de um Estado Democrático de Direito. Eu não tenho dúvida que a eleição, se não tivesse ocorrido a eleição do presidente Lula em 2022, o Estado de Direito, a essa altura, em março de 2024, já estaria rompido em definitivo. Nós já teríamos aí uma emenda constitucional aprovada ampliando a Suprema Corte para 15, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal impeachmentados, como eles assim pretendem, o Congresso dominado e organizado, porque também nós temos que avaliar isso. Você perguntou ainda há pouco sobre o Congresso. A eleição de 2022, nós perdemos. Nós elegemos o Lula, e só pela existência do Lula. Mas veja, as eleições para os governos estaduais, a maioria dos brasileiros estão governados por governadores, governo daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Esses três foram na esteira do bolsonarismo que foram conduzidos, que ganharam as eleições. A eleição para o parlamento não se trata somente de um parlamento conservador, porque conservador, como assim... Como alguém que tem o nome do pai do Churchill pode criticar os conservadores, né? Então, não é problema ser conservador. Não, muito pelo contrário, aliás. Os conservadores... Qual é o princípio do conservador? Um conservador nunca vai querer romper o Estado Democrático de Direito, porque o conservador quer conservar aquilo como evolução da humanidade, como conquista civilizatória da humanidade. O movimento que tem curso aqui... Parênteses rápido. O conservador de verdade é um conservador de instituições, não de iniquidades. Exato. É daí o nome conservador. Isso. Né? É daí o nome conservador. O conservador nosso, do Império, lá, ele queria conservar as instituições monárquicas. Os liberais radicais queriam a ruptura e alguns advogavam a república. Né? Então, conservador é conservar a instituição. O conservador defende a família. Né? Mas os conservadores britânicos, um dia desses, estavam favoráveis ao projeto da união civil homossexual, porque eles defendem a unidade familiar. E um conservador ele não é anacrônico ao tempo. Para a instituição continuar, ele se adapta ao tempo. Né? Então, o que está em curso no Brasil, e que tem movimento, e que tem presença forte no parlamento, não são conservadores, são reacionários. E aí, a teoria que sustenta isso daí é a mesma base teórica que fundou o nazifascismo do começo do século XX. Então, por isso, Valfrido, objetivamente respondendo, nós vamos viver, talvez sob a nossa existência, Reinaldo, Valfrido, vamos viver o maior desafio da nossa existência, não é só da nossa geração, porque é superar essa ofensiva global, fascista, de destruição dos pilares da democracia liberal. Por isso que hoje
O mais revolucionário que pode existir, meu querido Reinaldo, é defender os pilares da democracia liberal. Isso mesmo. O que, infelizmente, às vezes, eu acho que algumas correntes de esquerda não perceberam direito, né? E antes que eu entre na configuração do Congresso, então eu vou pegar esse gancho que eu mesmo dei aqui. Existe um debate hoje, às vezes, muito duro, e mundo afora essa questão está sendo pensada, dos chamados movimentos identitários, que muitas vezes atiram na própria esquerda, defendendo pressupostos que são, com alguma frequência, pressupostos de um grupo, mas que contestam, em certa medida, aquele universalismo que a esquerda já teve e que eu acho que, às vezes, provoca alguns problemas para o próprio governo, não é? Certamente. Querendo impor algumas pautas ou querendo que se discutam algumas pautas que se chocam com o perceber da sociedade, né? O senhor é líder do governo no Congresso e, portanto, o senhor lida com... O senhor conhece tudo aí, né? Câmara, Senado, quais são as correntes, percebe esse Congresso com um bom número de conservadores, mas com um bom número de reacionários também, né? É fácil lidar, por exemplo, com as correntes identitárias, muitas vezes. O senhor acha que elas entendem o debate que está posto? Eu acho que temos que ter com elas um debate para compreender o que se chama uma categoria que a gente aprendeu, né, Reinaldo, no movimento estudantil, na formação, chamada correlação de forças. Como é que nós vamos ter correlação de forças para o programa que eles propõem na circunstância atual, que nós estamos precisando sobreviver ao fascismo? Eu acabei de dizer aqui, nossa luta é para defender os pilares da democracia liberal e para construir no Brasil consolidar as bases de um mínimo estado de bem-estar social. Se a nossa geração, se a nossa existência consolidar isso, nós cumprimos a missão de nossa existência. Para um pouquinho, Randolfo, é tão importante isso. Ele está dizendo o seguinte: a nossa luta hoje, dele que é um cara de esquerda, e de muita gente de esquerda, é defender os parâmetros de uma sociedade liberal-democrática. Exatamente. E alguns benefícios de uma sociedade De bem-estar social. De bem-estar social. Minimamente com direitos sociais. Entendam, a esquerda hoje está nessa, e eu concordo, é isso mesmo. Se nós alcançarmos isso, se nós, por exemplo, conseguirmos universalizar a educação nesse país, universalizar a educação, né? Colocar a escola em tempo integral por todo canto, estabelecer, melhorar o ensino técnico profissionalizante, consolidar as bases do nosso sistema único de saúde para que ele nunca mais venha a ser destruído e vilipendiado como foi durante a última pandemia. E, junto com isso, estabelecer, consolidar a irreversibilidade da alternância democrática com respeito à tripartição dos poderes, essa é a meta da nossa vida. Esse é o programa. O que alguns diziam, mas isso não é programa. Esse é o programa possível a ser realizado. Esse é o programa a ser concretizado. Não existe alternativa. Fora desse programa é a barbárie que estão propondo. Então eu acho que falo com alguns queridos companheiros nossos um debate sobre o que se chama correlação de forças. Tem um conjunto de pautas que eu acho que temos, que gostaria de avançar e muito, né? E eu penso no horizonte estratégico, diz a bela poesia do Eduardo Galeano, né? A utopia está no horizonte, caminho 2 passos, a utopia se distancia. Quanto mais eu caminho, mais ela distancia. Então, para que serve a utopia, para que serve o horizonte? Para que eu nunca pare de caminhar, né? Então, e para que se olhe o que se avançou. Exatamente. Então, eu acho que tem horizonte aí que temos que perseguir, que são legítimas pautas identitárias das mais distintas, mas a correlação de forças do tempo atual, e eu diria, de alguns anos próximos, ainda vai nos colocar como programa máximo isso, consolidar as bases da democracia
da nossa democracia, da Constituição de 1988, que é uma Constituição avançadíssima. Eu cheguei aqui, eu trouxe aí, porque teve agora esse ano... Aliás, você trouxe o livro... Vamos, acha o livro. Alguém consegue? Mas tem um aí? Acho que está lá em cima, deve estar lá em cima. Né? Tem um ali, pronto. Eu pego aí, meu amor. Pronto. Gente, essa é minha mulher, ela não aparece, tá? O meu marido, como eu chamo, né, nessa concepção brasileira do marido é quem manda, né? Como ela manda, eu chamo meu marido. Ela não aparece. Constituições brasileiras, 1824 a 1988, né? Está sendo editada pelo Senado, está aqui, você pode falar. Pelos 200 anos, esse ano, essa Constituição completa 200 anos. A Constituição de 1824 teve um sentido estratégico para a nação. Porque até a chegada da família real aqui, aí me permita uma rápida digressão do historiador, não existia o sentido de nacionalidade. O sentido de nacionalidade quem traz é Dom João, né? Com uma experiência única, transferindo o reino de um continente para o outro. Não existiu experiência na história humana, não existiu, na história das sociedades não existiu experiência como essa. Né? Então, ali começa a se construir uma identidade nacional. Até aquele momento, não existia o brasileiro. O Brasil era Portugal. Tanto é o meu querido Eduardo Bueno, que diz o seguinte, lembra pra gente o seguinte, brasileiro, o nosso gentílico não era para ser brasileiro, era para ser brasiliense, como é que nasce em Brasília. Brasileiro é traficante de pau-brasil. E o nome brasileiro era dado ao Dom Pedro I, quando ele não convergia com as opiniões das cortes portuguesas. Né? E daí isso se tornou gentílico. Então, para você ver, essa Constituição de 1824 foi a Constituição que fundou a nacionalidade, com todos os seus... E assim, aí tem uma questão paradoxal, né? Porque foi uma Constituição, ou seja, pensada em um Estado liberal, mas com viés conservador, graças à intervenção, graças às circunstâncias que tinha no momento e graças à intervenção também de José Bonifácio. Então, essa edição aí, que lhes trago, fala dessa Constituição de 1924 e fala da nossa mais avançada Constituição, a de 1988. O nosso programa é esse programa da Constituição de 88. A mais democrática, a mais cidadã de todas as constituições. A Constituição que fundou o maior sistema único, o maior sistema público de saúde do planeta. Né? A Constituição que diz que educação é dever do Estado. A Constituição que vanguardamente falou dos direitos dos povos indígenas e falou do meio ambiente em 1988. Vanguardeia, inclusive, as constituições dos outros Estados nacionais que passam a falar da ótica ambiental. A Constituição que faz uma declaração de direitos humanos no seu artigo 5º, que faz uma declaração de direitos sociais no seu artigo 6º, que eleva a nossa democracia ao grau de democracia participativa, né? Ao contrário das anteriores, diz todo poder emana do povo que pode ser exercido pelo povo. E que transforma na prática o artigo 5º dos direitos fundamentais em cláusula pétrea, ou seja, você não pode retirar direitos dali. Exatamente, né? Não pode. Por isso, o que ocorreria? Voltemos então à conjuntura atual. A vitória do fascismo é a derrota da Constituição de 88. A ordem constitucional de 88 não subsistiria a uma reeleição do ex-presidente. A vitória do Lula foi a vitória do texto constitucional de 88, foi a vitória da democracia e a vitória do nosso pacto civilizatório recente, que com todas as suas vicissitudes, é o mais virtuoso pacto civilizatório da nossa história. É o pacto que traz a estabilidade, que reconduz a democracia, é o pacto que traz a estabilidade da moeda nos anos 1990, é o pacto que produz a ascensão social de brasileiros, que constitui, que consolida o Sistema Único de Saúde. Então, tudo isso é decorrente de 1988. Durante 4 anos, de 2019 a 2022, foi esse pacto que foi colocado em xeque. O senhor ganha projeção nacional quando vai para o Parlamento Federal. E a imagem que, pelo menos, eu tenho é de um parlamentar muito combativo, que se contrapunha em ideias, educado, sempre urbano, mas se contrapunha em ideias com outros parlamentares. Embates, às vezes, acalorados. Isso se exponencializa na confrontação do bolsonarismo e dessa direita alternativa no parlamento, sobretudo durante o governo Bolsonaro.
Agora o senhor volta como líder do governo no Congresso. Líder do governo é aquele que, obviamente, no líder do governo no parlamento é aquele que leva os projetos e que tem de negociar com todo mundo a aprovação desses projetos. O que pretende o presidente Lula, ao colocá-lo nessa função, é que as suas políticas se transformem em leis e que sejam aprovadas no parlamento. Esse passado confrontador o atrapalha ou nessa situação em que o governo não tem maioria, né, ajuda na sua função? Não, eu acho que... Eu assumi determinadas premissas aqui que o senhor pode refutar. Não, perfeito. E estou de acordo com a vossa descrição, Valfrido, em relação à minha trajetória até aqui. A minha trajetória sempre foi assim. Minha experiência, inclusive, primeira de governo, de fato, na minha primeira experiência de governo, eu me torno logo líder do governo. Graças à generosidade do presidente Lula, eu me torno logo líder do governo no Congresso. Porque, veja, mesmo quando eu fui eleito em 2010, senador, com 35 anos de idade, em 2011, quando tomei posse, o PSOL não era base de apoio do governo da presidente Dilma. A gente tinha um nome assim pomposo, abre aspas, oposição de esquerda, fecha aspas. Do PSOL, eu migrei para a Rede de Sustentabilidade. Eu votei contra o impeachment da presidente Dilma e logo em seguida se consolidou a Rede de Sustentabilidade. Eu fui oposição ao governo de Michel Temer, né? E logo em seguida, obviamente, fui líder da oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Então, é a primeira vez nessa experiência no Senado que sou governo. E o presidente logo me desafiou a me entregar o posto de ser governo e liderar a base de apoio ao governo no Congresso. Este retrospecto seu, que eu tenho pleno acordo, é lógico, eu acho que no começo do exercício da liderança, criava em muitos colegas uma certa dúvida, uma certa incredulidade, Reinaldo, dizendo o seguinte, uma certa desconfiança. Isso, inclusive, com meus colegas da base de apoio do governo mesmo, com meus colegas no Partido dos Trabalhadores, com meus colegas das lideranças de governo. Era tipo o seguinte, como é que ele vai se comportar do outro lado e ainda com essa responsabilidade? Mas eu acho que, assim, como eu digo, eu procuro ser esforçado. Eu procurei me adaptar, me adequar, assim, dar mais vontade, Reinaldo, de falar mais frequentemente, toda vez que você é provocado por algo. Sendo líder, você tem que ser mais comedido ao falar. Você não pode falar tudo que você tem vontade de falar. Que bom que eu não sou líder, eu sou jornalista, que eu falo tudo possível. Você tem que ser mais comedido, você não pode falar tudo que tem vontade de falar. Você tem que conversar mais. Tipo assim, eu jogava de centroavante. Aí agora eu fiquei como zagueiro, entendeu? Tá na defesa. Tô na defesa. Tô como médio volante. Então, eu tô me adaptando. Eu tenho procurado me esforçar para me adaptar à nova posição. Mas, assim, como centroavante ou ponta de lança, que era a posição do nosso querido Zico, ou de Pelé, entendeu? Assim, ele joga futebol, tá, gente? E eu sou apaixonado pela história do futebol. Não sou um jogador também, no máximo esforçado, também não dá nada de talento, entendeu? Mas assim, como ponta de lança, você está acostumado a fazer gol. Então, eu admiro os nossos grandes pontos de lança que tivemos. Zico, na seleção de 1982, Éder ou Paulo Isidoro, que era mais habilidoso, Tostão, Pelé, Jairzinho, mas foi necessário, para que o Brasil em 1970 fosse campeão, né, era necessário ter Piazza, era necessário ter Carlos Alberto Torres, a célebre seleção de 82 tinha um médio volante chamado Batista, um outro chamado Toninho Cerezo, e todas as seleções então é fundamental a posição do médio volante também. Senador Randolph, você fez parte do grupo que elegeu Davi Alcolumbre presidente do Senado. E ali, né, se destituiu, digamos assim, o reinado de Renan Calheiros, né, e o Davi Alcolumbre assumiu, do seu estado, né, também do Amapá. Do estado em que você se elegeu. Hoje, eu quero que você explique, se você souber, né? Por favor. O que se passa no Senado brasileiro? Por que nós temos um presidente, Rodrigo Pacheco,
aliado da Davi Alcolumbre, que consta quer voltar à presidência do Senado, e tem todo o direito de disputar, mas, ao mesmo tempo, então, você tem o Rodrigo Pacheco, que parece acenar para o Lula em alguns temas, digamos, com viés progressista, mas, ao mesmo tempo, eu vejo um Senado com uma pauta, também ela, às vezes, de um reacionarismo, como essa questão das drogas, por exemplo. Não, e eu sou contra, eu não defendo discriminação das drogas, não é isso. Acontece que a proposta aprovada... 2 membros. Me parece. 2 membros, eu também não defendo. É isso. É que a proposta aprovada de criminalizar qualquer posse, qualquer porte, pode provocar um desastre. Né? E só vai mudar quando um monte de branquinho começar a ser preso e os pais começarem a ser chantageados. E aí vai mudar. Né? Mas, por enquanto, vai continuar esse troço. Que pauta é essa do Senado? Que pauta é essa do Davi Alcolumbre? Não estou que você julgue seus pais e você tem experiência para sair muito bem das questões, como você quiser. Mas, por exemplo, muitas vezes parece que tem o Supremo como alvo. O Supremo que salvou a democracia brasileira, ele está entre aqueles que salvaram a democracia brasileira. Que pauta é essa? Posso dar um arremate nessa Deve. pergunta? Só porque, se eu fizer depois, talvez não seja fora do contexto. O menino copia de centroavante. Além disso que o rei falou, o senhor não acha que o nosso Senado não sabe o seu tamanho, às vezes? Porque o Senado tem, para que o espectador saiba, ele tem a capacidade de vetar tudo, de impedir. Ele tem um poder de veto que é muito importante. E, às vezes, eu vejo o Senado meio diminuído. Só para arrematar a sua pergunta. Em última instância, ele é corte revisora mesmo do Congresso. Na preliminar, sobre as 2 personalidades aí citadas, tanto o meu colega de bancada, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto o presidente Rodrigo Pacheco. De bancada que está falando da Amapá, tá, gente? Não somos é... amapaenses. Não, porque o senador Davi é do União Brasil, né? Não, menino, você é pernambucano, depois que você mas ganhou. tem uma dinâmica de política interna do seu Estado, né? Que se desdobra ali no Senado. Primeiro, em relação ao senador Davi, tanto eu quanto o senador Davi estamos na mesma posição política, né? Tanto no Estado quanto nacionalmente. Ambos integramos a base de apoio do governo do presidente Lula, ambos apoiamos o atual governador do Amapá, que é meu companheiro Clécio, e um pouco, eu não gosto muito do termo polarização, né? Porque, nem eu. mas enfim, o antagonismo, vou usar esse termo, que tem nacionalmente, um pouco se reproduz lá. Então, estamos no mesmo campo, né? Estamos no mesmo campo, estamos com cada um ao seu modo, ao seu jeito, com suas posições, com suas convicções. Eu tenho as minhas diferenças, mas até para ser líder do Congresso, eu tenho que respeitar as diferenças em uma base tão eclética quanto é a nossa base do governo do presidente Lula, né? O presidente Rodrigo Pacheco tem que ser feito um reconhecimento a ele, né? Eu acho que antes de entrar pormenorizadamente na análise, o presidente Pacheco teve uma posição firme na defesa da democracia em 2022. E uma posição que tem que ser saudada e reconhecida pelos livros de história. No dia da eleição, eu sou testemunho, no dia 30 de outubro de 2022, o presidente Rodrigo Pacheco foi para dentro do Tribunal Superior Eleitoral para, tão logo sair o resultado da eleição, proclamar o resultado como legítimo. De todos, talvez os 2 primeiros chefes de poderes, lideranças de poderes que reconheceram o resultado da eleição tenham sido o presidente Rodrigo Pacheco e o presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Ato contínuo, depois o presidente Arthur Lira o fez, né? Mas esta tomada de posição foi uma tomada de posição, naquele momento, corajosa e que merece nosso reconhecimento. Eu também sou testemunha da postura do presidente Rodrigo Pacheco no 8 de janeiro. No 8 de janeiro eu estava em Brasília e vendo os primeiros atos, né, e vendo que estava em curso uma tentativa de golpe de Estado, eu fiz contato com o presidente Rodrigo Pacheco, ele não estava no Brasil, ele estava de férias naquele momento, e tão logo ele mobilizou todas as forças para o presidente do Congresso em exercício, ou melhor, o presidente do Senado em exercício, o senador veneziano Vital do Rego, vir de Campina Grande para que o poder estivesse ali. E ele, de imediato, também reorganizou o retorno e deu as orientações de como nós deveríamos reagir. Então, esse testemunho, eu sempre reitero dizer que a democracia brasileira
tem um pleito de gratidão ao presidente Pacheco, né? E assim, só um rápido parênteses, quando eu votei no presidente Pacheco para presidente do Congresso, alguns me questionaram porque ele era o candidato apoiado por Bolsonaro, né? E eu votei nele. Eu tive um encontro com ele um mês antes, e ele dizendo para mim, Randolfo, o que precisa para você votar em mim? Eu disse para ele, Reinaldo, exatamente o seguinte, olhando nos olhos dele, presidente Pacheco, o senhor está na quadra mais desafiadora da história da democracia brasileira. Há exatos 50 e poucos anos, naquela época era 50 e poucos anos, o presidente do Congresso estava na sua mesa, um senhor chamado Auro de Moura Andrade, declarou vaga à presidência da República quando o presidente da República em território nacional, concretizando um golpe de Estado. O senhor tem a condição, o senhor terá a condição, isso faltava 2 anos para a eleição presidencial, de redimir a cadeira da presidência do Congresso. Parêntese rápido, o João Goulart estava em território nacional, mas mesmo assim o presidente do Senado declarou o cargo vago. Né? Exatamente, concretizando o golpe, armado que estava em curso. Eu, depois disse, presidente, o que eu lhe pedi, o senhor cumpriu. Acho que a cadeira da presidência do Congresso Nacional foi redimida no 8 de janeiro, na postura que ele tomou no 30 de outubro. Dito isso, tem a circunstância do que é o Senado. No Senado, lembremos, nós apoiamos e votamos o presidente Rodrigo Pacheco contra a candidatura apoiada pelas forças bolsonaristas, né, que era a candidatura do senador Rogério Marinho. Né, e nós vencemos, e a vitória foi por 48 votos, ou seja, sequer tivemos margem constitucional para consolidar a vitória. O presidente Rodrigo Pacheco também tem que governar o Senado diante dessa circunstância. Nós não temos correlação, tem comissões que nós não temos correlação favorável, né? O que ocorre no Senado é um reflexo do que é o Congresso como um todo. Eu costumo dizer, Reinaldo e Valfrido, é o seguinte, toda segunda-feira, o ministro Padilha, que já esteve aqui com vocês, né? Sim. Quando eu estava vindo para cá, eu tinha dito para ele que estava vindo para cá e ele fez as melhores referências do encontro, da conversa que teve aqui. Toda segunda-feira, o ministro Padilha preside uma reunião do nosso núcleo político de governo. O ministro Padilha, eu, o meu colega Jacques Wagner, líder no Senado, e meu colega José Guimarães, líder na Câmara, né? Eu costumo dizer nessas reuniões, e nós já dissemos, inclusive, para o presidente Lula em uma outra reunião mais ampla. Nós estamos num tempo que a gente não pode catalogar e contratar todas as brigas com a correlação que temos no Congresso. A gente tem que escolher quais as lutas nós vamos enfrentar. Então, temos que ter foco. Por isso, eu concordo com a pergunta anterior que você fez. Insistir na pauta identitária nesse momento não há correlação de forças e atrapalha o que é foco. Qual é? Aí vocês deverão vir para a pergunta inevitável, Valfrido e Reinaldo. E qual é o foco? Qual é o foco? Então, o nosso foco é melhorar a vida do povo. Esse tem que ser o foco. O nosso foco é a economia ir bem. O nosso foco é o desemprego está caindo e o emprego continuar aumentando. A inflação está dentro da meta. É o crescimento econômico, a gente continuar surpreendendo o mercado, ter 3%. E por 3% de novo, é isso. Porque a chance de nós vencermos esse ciclo político, de nós encerrarmos esse ciclo político, é a condição material da existência do povo. Olha, eu com outra categoria aí de novo, né? A condição material da existência do povo melhorar. O terreno fértil para o fascismo florescer é a infelicidade do povo. Quanto mais o povo estiver infeliz, o desemprego estiver grande, a vida estiver deteriorando, o fascismo florescerá. Quanto mais nós melhorarmos a condição do povo, e por isso o foco tem que ser isso, tem condições de vitória do ciclo democrático. Segurança pública. E parece que ao lado da economia é uma questão absolutamente essencial para a felicidade do povo. Nós estamos vivendo uma situação especialmente delicada para a esquerda, porque nós nos deparamos com soluções fáceis de confrontação com morte da criminalidade em alguns estados e, ao mesmo tempo, uma solução, ou que se contrapõe à solução difícil, que é uma solução estrutural. E, no meio de tudo isso, questões polêmicas, como, por exemplo, a questão da saidinha, sobre a qual o senhor se manifestou na condição de senador, o senhor votou contra a saidinha. Votei contra a saidinha a favor do projeto de lei. Votei a favor do projeto. Votei a favor do projeto. Queria que o senhor falasse um pouco
sobre isso e quanto isso pode impactar no sucesso ou insucesso do governo Lula e na capacidade dessa direita alternativa se reeleger em 26. Bom, primeiro nós não podemos cometer os erros do passado, que aí eu vou falar mais do campo da esquerda, que não é nem os setores democráticos. Um erro que a esquerda cometeu em não debater segurança pública e quando travava esse debate ia para aquelas respostas meio generalistas, né? Não, vamos melhorar a condição do povo e aí resolve segurança pública. Isso é uma resposta generalista que não é verdadeira. Que não é verdadeira e não responde o dia a dia. E não é o dia a dia da classe média brasileira. É o dia a dia daquela família que mora nas favelas brasileiras. Explicar para essas pessoas que, às vezes, o crescimento econômico leva ao aumento de crime. Nós temos isso comprovado. Exatamente. O crescimento econômico... Isso. Olha só, nós tivemos um crescimento exuberante no Lula 1, no Lula 2, né? E tivemos, assim, no período seguinte, um aumento também do sentimento de insegurança dos brasileiros. Então, esse diagnóstico simples que a esquerda sempre fez está fracassado, está ultrapassado, e nós temos que entender o que pensa. Alguém pergunta, né, por que assim, o crescimento das igrejas evangélicas? E alguém reflete o grau de segurança que uma igreja evangélica no bairro da periferia, nos bairros, nas ressacas de Macapá, dá para as pessoas, o sentido de guarnecer, o sentido de guarnião, de proteção que isso dá. Então, se nós... Assim, aí tem um segundo aspecto que eu aprendi aí, foi com minha trajetória na esquerda. Se você não entende o que o povo está sentindo, você está no lugar errado, você não pode se reivindicar de esquerda. Então, a gente tem que sentir o que o povo, temos que identificar o que o povo concretamente está sentindo, e eu estou falando do povo concretamente, não estou falando da classe média, estou falando daquele brasileiro que mora nas periferias, aquele brasileiro que mora nas áreas de ressaca da minha Macapá, aqueles brasileiros que moram nos bairros mais afastados. Este brasileiro vive sob medo, vive no Rio de Janeiro sob ameaça de milícia, quando não é ameaça de milícia, é ameaça do tráfico de drogas, vive no meu Amapá sob ameaça das facções. E como é que se dá a resposta para isso? Tem que ter sistema de segurança, tem que ter polícia equipada, tem que ter polícia armada, e tem algumas circunstâncias, você muito bem perguntou agora, Falfrido, em relação... Eu votei em relação ao projeto da Saidinha, eu votei favoravelmente ao projeto. Aliás, eu lamento, teve uma emenda do senador Fabiano Contarato, que ampliava a restrição à Saidinha àqueles que cometeram crimes de milícia e crimes contra o Estado Democrático de Direito. Foi a bancada bolsonarista, até com alguns setores nossos, que impediu por 6, 7 votos que essa emenda fosse aprovada. Nós não só votamos favorável, como queríamos amplificar, inclusive ampliar o dispositivo que lá estava. Por quê? Porque isso é uma realidade. Se eu ouço Fabiano Contarato, que é delegado de polícia, com experiência de delegado de polícia, que é alguém de esquerda, que foi até bem pouco tempo líder do Partido dos Trabalhadores, que tem uma condição singular, revolucionária no âmbito do parlamento. Ele é reconhecidamente, reivindicadamente, um dos poucos gays da história do Senado da República. Né? Se alguém com essa característica diz, não, a legislação é frágil, a legislação, a legislação como está é vulnerável e favorece ao crime. Então, nós temos que refletir com isso. Eu estou à disposição, conversei ainda essa semana com o ministro Lewandowski sobre o tema, estou à disposição de todos os debates, recebi uma mensagem do meu querido Marco Aurélio do Prerrogativas sobre o tema um dia desse, estou à disposição de conversar com o ministro Silvio Almeida sobre o tema. Eu sei que tem uma realidade material e concreta, mas tem, neste caso, a correlação de forças e o sentimento das pessoas. O sentimento de insegurança que paira sobre milhões de brasileiros. Você acha, Randolph, que em algum momento a esquerda se distanciou um pouco, seja nas questões identitárias, né? Nós entrevistamos aqui a brilhante Érica Hilton. Ela é brilhante mesmo. Ela é fantástica. E aí, num dado momento, nós falamos sobre linguagem neutra. Aí ela disse assim, eu não vou exigir que as pessoas usem uma linguagem que minha avó não entende. Fazendo meio uma blague. É claro que a Érica Hilton, ela é inteligente o bastante para não ficar pensando só submeter os projetos dela à avó dela, né? Assim como nenhum de nós submete aquilo que pensa exclusivamente à família, né? Exceto eu, que ou a minha mulher topa ou eu não faço. Né? Mas fora eu, né? O Reinaldo, né? As pessoas
pensam aquilo que pensam, né? Seja nessa questão do projeto identitário, ou dos projetos identitários, seja em coisas como segurança pública, a esquerda se distanciou um pouco assim do povo, ela deixou um pouco esse campo para a direita ir lá fazer demagogia? São as redes sociais? Qual é o seu diagnóstico a respeito? Se distanciou por léguas de distância, Reinaldo. Se distanciou por léguas de distância. Porque, voltando ao exemplo das comunidades eclesiais de base, eu aprendia sempre lá, quando estava nos nossos cursos de formação da Pastoral da Juventude, que era o seguinte: você não só não pode se distanciar da linguagem do povo, você também não pode falar com arrogância de quem é dono do mundo sem saber qual é o sentimento concreto no meio do povo, né? Então, acho que eu fui formado com isso. E eu acho que houve um distanciamento enorme. Tem algumas... A gente, com todo respeito, há muitas teses e posições que sustentamos. Mas tem posições, às vezes, que são levadas, que talvez tenham um bom debate no âmbito da academia. Mas eu acho que pouco conversa com Dona Maria, que mora lá no Congós. Por exemplo, você dá um exemplo se quiser. Eu vou dar um exemplo concretamente. O que com a permissão já dada pela Érica, né, a linguagem neutra, né? Eu acho até que é razoável, numa plenária de partido, ser exigida. Agora, no dia a dia com o povo, a Dona Maria, que está nos escutando lá no Congós, não vai conhecê-la, né? Eu acho que o seu Pedro, que mora lá no bairro Mar Abaixo, lá no Amapá, não vai entender que danado é aquilo que nós estamos falando, né? Então, esse aí é um exemplo concreto. Eu vou dar um outro exemplo concreto, um outro exemplo material. Eu, por convicção religiosa, eu sei o que significa... Nós vamos tomar tanta porrada. Não, mas está para isso mesmo, está para isso mesmo. Que bom, vai. Então, olha, eu, por convicção, vou dar outro exemplo. Eu, por minhas convicções de fé, né, eu tenho uma posição contrária ao aborto. Mas quem sou eu? Isso é uma decisão da mulher, e eu sei que tem uma realidade concreta, existente hoje no Brasil, que são de milhões de mulheres... E cresceu a rejeição, pesquisa da de milhões de mulheres que se submetem a abortos clandestinos. Isso é uma realidade da saúde pública hoje no Brasil. Mas convenhamos, será que este é o debate para ser travado hoje na sociedade brasileira? Será que esse é o debate central? Posso botar uma outra questão? Será que esse é o debate para ser travado no Supremo? Assim, me permita assim, eu acho que assim... Tem um pacto que tem que ser construído, Reinaldo e Valfrido, tem um pacto que tem que ser construído entre todos os setores democráticos e entre todas as instituições. Eu acho que essa não era uma agenda que deveria ser trazida para agora, né? Tanto essa agenda, quanto a agenda, por mais legítima que seja a agenda de descriminalização, mas essas não eram agendas... Voltamos ao começo da nossa conversa, aquela categoria da correlação de forças. Nós estamos num período histórico de consolidar a democracia e as conquistas materiais do povo. E com uma dificuldade enorme de comunicar com o povo. Veja, quer uma razão concreta de dificuldade de comunicar com o povo? O governo encaminhou um projeto de lei agora para o Congresso Nacional em relação aos aplicativos, ao Uber. Esse projeto de lei estabelece o direito, mantém a condição de autônomo dos motoristas, mantém a relação dele de autônomo, ele não se torna empregado do Uber, não tem nada disso, e ainda ganha o direito, e ainda conquista o direito à aposentadoria, o direito a férias remuneradas, sem se tornar empregado. A direita ganhou esse debate, é inacreditável. É incrível, eu ouvi falar que iria ter uma mobilização nacional dos motoristas de aplicativo contra o projeto. O projeto que garante direitos a ele e não retira 1 milímetro dos status. A que se dar isso? É porque tem um nível de debate aí, na plotosfera, na globosfera, seja lá como se chama, na esgotosfera, que a gente não tem como ganhar, né? Voltamos, Valfrido, ao que você colocou aí, né? Se conseguem negar os responsáveis pela morte de Marielle Anderson, se conseguem negar a existência de vírus numa pandemia, tudo é possível. Então, tem um nível de debate, eu acho que
tem uma reflexão que todo o campo democrático tem que fazer, não é só a esquerda, não, é todo o campo democrático tem que fazer, todo o campo democrático institucional, os poderes aí constituídos, sobre qual é a agenda que nós temos que enfrentar. E eu reitero, se nós não focarmos na condição material da existência dos brasileiros e melhorar essa condição material da existência, gerando emprego, colocando comida na mesa, fazendo o país crescer, nós vamos perder esse debate. Qualquer outra coisa fora disso tira o foco do debate. Ô, Randolfo, o Paul Krugman escreveu um artigo outro dia no New York Times, disse, olha só, nós estamos chegando nos Estados Unidos ao mais baixo desemprego em 50 anos. Em 50 anos, o mais baixo desemprego. Com a inflação sob controle. E aí ele citou 2 pesquisas que perguntavam assim, você acha que a economia americana está indo bem? Dava quase 65% dizendo, não, está indo pessimamente. A última Datafolha fala a mesma coisa da gente. E a sua economia? E você? Não, eu estou indo bem. Mais de 60%. Ou seja, não, eu estou indo bem, mais de 60%, está melhor, está ótimo. Agora, a economia americana não, está 65% ruim. Então, você tem plasmou-se uma realidade paralela. Uma esquizofrenia. Em que a economia americana estaria indo mal, com o Trump liderando esse negócio, e o cara dizendo, mas eu estou bem. Não é uma loucura. E nós temos a mesma coisa E aqui. agora nós temos, assim, até o mercado financeiro, né? Outro dia saiu a pesquisa da Quest, Haddad é maravilhoso, mas mais de 50%, não. mas o Lula é péssimo. O Lula só é bom para 6%, mas o Haddad já é bom para 50%. Como se o Haddad existisse... Sem a existência de Lula. Independentemente de Lula, etc. Então você tem Isso me lembra troço... de cliente que não quer pagar honorário. Fala que os meus sócios são bons, mas eu sou mais ou menos. Vamos deixar o espaço para o advogado, tadinho, reclamar. Vai, reclama, meu filho, como é que é Parece isso. O cliente fala assim, olha, eu não gosto muito de você, mas o trabalho desse escritório é muito bom. Tá. Pensa que é fácil? Então, seu honorário, se eu não gosto de você, seu honorário não vou pagar. É isso. É mais ou menos isso. Então, assim, mais ou menos isso. A gente tem isso. Tem uma paralaxe entre a realidade e a percepção da realidade, que é um negócio brutal, né? E aí, então, é preciso se comunicar direito. Não estou dizendo que se comunicar direito vai adiantar. Pode ser até que não adiante, né? Mas é preciso... O governo não se comunica mal, às vezes sempre. Ô, Pimenta, não é nada com você, mas no geral... Eu acho que o debate da comunicação, o debate é tipo assim, a gente está entrando no jogo com o adversário, mas o placar já começa 4-0 para o adversário. Claro. Nesse canto. E isso é aqui, Reinaldo? Que é jogar xadrez com pombo, né? Vocês conhecem a metáfora de jogar xadrez com pombo? Vai jogar xadrez com pombo. O pombo sempre ganha. Porque ele voa, derruba as pedras, caga na sua cabeça e diz que ganhou. Então, assim, essa disputa, a disputa da comunicação com eles, a gente sempre tem que partir do seguinte patamar. A gente está perdendo a disputa. Isso. A gente começa perdendo a disputa. No início da perda da disputa, vamos ver o que a gente consegue recuperar. É sempre uma disputa... Mas você acha que tem essa consciência? O governo tem essa consciência? Tem. Eu tenho... Isso com o próprio ministro Pimenta, nós temos conversado isso. Aliás, isso, desde a campanha, eu conversava muito com o Sidônio na campanha, Reinaldo, e o Sidônio disse, olha... Diga quem é Sidônio. Sidônio foi quem cuidou do marketing da nossa campanha, foi quem, Está enfim... convidado para vir aqui, pensou Sidônio, nós já te convidamos, vê se topa. E fez um programa de televisão belíssimo Excelente. da campanha do presidente Lula, só que nós estamos num tempo que não é só programa de televisão também que ganha, né? Exatamente por conta desse... E o Sidônio dizia algo, fazia essa constatação já da campanha. Olha, nesse espaço aqui nós vamos perder. Bora ver se a gente perde pouco, né? É tipo o seguinte, vamos ver se a gente ganha nesses outros aspectos. A gente tem um grande jogador, que é o Lula, nós temos o Pelé aqui, entendeu? Bora tentar, nesse campo aqui, bora perder de pouco, para na soma dos resultados a gente ganhar. Mas isso é aqui no Brasil, você está dando o exemplo dos Estados Unidos. Eu vou dar outro... Portugal... Estava com pleno emprego. Incrível. O Chega. É incrível. Eu conversei há pouco tempo aqui com o ministro das Relações Exteriores de Portugal, né? Impressionante. Ele procurava me explicar lá. Ele parte do mesmo diagnóstico. Olha, batalha na comunicação não adianta. Por mais que a gente fale alguma coisa, as pessoas não acreditam, né? Aí eles elegem o Chega com um discurso anti-imigrante, que o vice-presidente do partido é um negro brasileiro,
né, que foi eleito lutador de luta livre, né, que foi eleito deputado pelo Porto. Né? Com a ajuda do Ministério Público, que derrubou um primeiro-ministro com base num nome falso. Aliás, no caso português, o sistema de justiça o Antônio português. Costa não era aquele. O sistema de justiça Antônio português, Costa, né? Antônio Costa. Tem muito a explicar. Nesse caso aí, Valfrido, até o seguinte, né? Mais uma vez se repete uma situação parecida com o que nós vivemos aqui no Brasil. Lavajatismo. Primeiro como farsa, lá como tragédia. Lá... Desculpa, já não perco o fio, mas o Antônio Costa não tinha nada que ter renunciado também. Porque ficou evidente que não era ele. E sabe que assim como Marcelo Rebelo, presidente, não deveria ter marcado novas eleições. E sabe que hoje existe, inclusive, uma autocrítica do Partido Socialista sobre isso. Sim. Né? As pessoas, inclusive, que eu converso com o Partido Socialista português, dizem que foi uma precipitação. Fizemos uma besteira. Total. Né? Os dois. Ainda bem lá que construíram uma cláusula lá de proteção. Nós vamos ter lá um governo que tende a ser instável, porque o governo da AD, né, da Aliança Democrática, que está o PSD e o outro partido, vai ter uma maioria no parlamento de 1 ou 2 votos, né? Daqui a pouco pode ser dissolvido. Daqui a pouco vai ser dissolvido. Mas por uma razão nobre. Não aceitar uma proposição com o Chega. Né? Dito isso sobre a realidade portuguesa, mas isso é realidade em toda a Europa. Né? Com esse, falseando as verdades, a Holanda vai eleger uma... vamos ter em junho eleição do Parlamento Europeu. Nós vamos ter uma maioria fascista vinda da Holanda, já temos da Hungria, vamos ter uma maioria fascista vindo da Áustria. Está sob risco, alguns dizem que na França está sob risco, há um risco enorme de uma maioria fascista. A maioria fascista não vai ter a maioria do Parlamento Europeu, mas vai crescer brutalmente. Vai crescer e com isso constitui barreiras para causas civilizatórias, para acordos globais, como que poderia ter com o Mercosul, né? Para a própria continuação da União Europeia, como ela existe, né? Que é até paradoxal, né? Elege um parlamento que, na prática, é contra a unidade que existe, porque a extrema-direita europeia toda é nacionalista, xenófoba, anti-imigrante, né? Então, esse é o desafio de nosso tempo. E o front deles, que eles estão à frente de nós, é a batalha da comunicação. E a gente também aprende na nossa formação política, né, Reinaldo, logo no começo, que comunicação e propaganda é a banda de música da revolução. Claro. Se você falhou na comunicação e na propaganda, você falhou no encaminhamento de sua mensagem. A expressão da esquerda para isso é agite-prop, que é o pessoal ligado à agitação e propaganda. Exatamente. Que a esquerda sempre soube fazer muito bem, mas nas redes sociais perdeu a mão. Não, com o advento de redes sociais... Na atualidade, essa batalha, não somente a esquerda, mas os democratas do mundo estão perdendo, e eu acho que nós vamos ter um ciclo de perdas. Nós temos que buscar ganhar em outros campos, como foi feito na campanha, para compensar a vitória. Até porque é uma tecnologia inventada pela direita alternativa. O Cambridge Analytica é uma tecnologia, quer dizer, gera uma tecnologia inventada pela direita alternativa. E a direita tem uma facilidade aí, eu costumo... É sempre muito apavorante, né? Já conversamos aqui outras vezes com as pessoas. Se você pensar que para cada resposta certa existem infinitas respostas erradas, dá vontade de você ficar embaixo da cama e não sair de lá nunca mais. Porque se isso é verdade na ciência exata, você imagina a ciência humana. Você imagina as ciências humanas. Porque que a rigor você não tem uma resposta certa, comprovada, que você possa usar contra a prova. São escolhas nas ciências humanas, né? E isso está espalhado. E aí, agora, às vezes, de qualquer modo, eu acho que a esquerda dá um pouco de chance para a má sorte. E eu acho que a chance que dá é por uma análise, um diagnóstico errado da realidade e um pouco de arrogância característica da esquerda, porque, convenhamos, nós temos uma formação virtuosa da esquerda brasileira. Eu regozijo ter vindo das comunidades de base, mas, enfim, nós temos também uma herança muito arrogante de formação distanciada. Querido, que vem do marxismo. Vem do marxismo. Quando você cria as categorias consciência em si, consciência para si, quer dizer, a consciência em si é a consciência ruim, que todo mundo tem. A para si já é aquela consciência... elevada. Realmente elevada, revolucionária.
Você criou essa categoria, pronto. Você diz assim, Você você se não é um distanciou da verdadeiro, realidade. você não é verdadeiramente consciente. E agora eu vou te dizer quem você é. A hora que você parte desse princípio. Que é o brilhantismo do Lula, que se distanciou dessa arrogância. Né? Que graças, eu reitero Ele só sempre existe várias por vezes, causa disso. graças a Deus nós temos Lula, e eu disse uma vez isso para ele, e eu sempre reitero, parodiando Carl Sagan, né? Eu agradeço viver no mesmo tempo, na mesma época, no mesmo país, no mesmo planeta de Luiz Inácio Lula da Silva. Porque sem a existência desse ser e com toda a carga histórica que ele tem, nós não teríamos escapado em 2022. Não, eu ia só fazer uma pergunta que mais uma vez, um vaticínio. Nós temos, porque nós estamos aqui trazendo as preocupações para o líder do governo no Congresso. Fundo partidário, fundo eleitoral, gostemos ou não, são duas técnicas de manutenção do status quo na política. Os partidos grandes tendem a ter mais poder, mais dinheiro, é igual a mais poder. Soma isso, a apropriação orçamentária que se deu no parlamento desde 2015. Sem paralelo no mundo. No mundo. No mundo. A possibilidade que nós temos de ter um parlamento conservador, não, fascista, em 2026... É gigantesca. É isso. É gigantesca. Eu acho que nós temos que nos preparar para... Esta será a grande batalha de 2026. Eu espero que para 2026 a gente vai ter que conter aquela máxima do Dr. Ulisses, Reinaldo. Lembra a máxima do Dr. Ulisses? Que ele dizia, meu filho, você está achando ruim esse parlamento? Imagina o próximo. Né? Nós vamos ter que contê-la. Que é uma piada, essa sabe, que vem da Itália, né? Que na Ópera de Milão, né? Aí vai lá o barítono e começa a cantar e tal, né? E aí todo mundo começa a jogar tomate. Joga tomate, que ele é muito ruim. Aí ele fala assim, o quê? Vocês não gostaram do barítono? Aspetta il tenore. Espera o tenor você ver. O barítono é isso, mas o tenor é muito pior. Essa máxima, o doutor Ulisses trouxe isso para as eleições que sempre ocorrem ao parlamento. Nós temos que conter isso, eu acho que tem que ser um dos nossos objetivos estratégicos para 26, porque há uma chance concreta. Em 2026, serão 2/3 do Senado que serão revistos. Né? Nós nos confrontamos contra uma aliança, eu reitero, qual é a aliança da extrema-direita global que se repercute aqui? É o discurso de costumes aliado a uma concepção de religião chamada teologia do domínio, né? Que tem lugar agora, que transformam o púlpito em lugar de palanque, e que essa concepção é levada doutrinariamente para a política. A teologia do domínio aposenta basicamente a figura do Cristo e erige em seu lugar os patriarcas da concepção judaica antiga, que por mais pecadores que fossem, transgressores que fossem, eles eram ungidos. Então aí aparece a figura do Davi, por exemplo. E não é daquele Davi que enfrenta o Golias. Não, é o Davi que se aposta de Abaçabá. Isso, exatamente. É o Davi que se aposta de Abassabá. Toma a mulher do outro e manda o outro para a guerra para ficar com a mulher dele. E manda um general para a guerra para poder morrer. Isso. Mas ele poderia fazer isso porque era ungido. Né? Não, então, a ele todos os pecados são permitidos. Todos os pecados são permitidos. Então, isso daí é apossado na política. É contra isso que estamos confrontando. Então, eu costumo dizer que o nosso embate, porque eu falo sempre, a gente tem que utilizar aqui uma categoria gramsciana, né? Nossa única chance é sempre apostar na infraestrutura, a condição da existência. Porque na superestrutura, no terreno das ideias, da ideologia, essa é uma batalha que nós estamos
perdendo e que nós vamos perder. Quando ele fala do Gramsci, é porque o Gramsci disse, na verdade, a batalha se dá na esfera da cultura, se dá na esfera dos valores. Da superestrutura. Da superestrutura, em termos marxistas. E, na verdade, essa batalha está sendo, hoje, Perdida. Vencida pela direita. E o Gramsci era tratado assim, aí voltando a um dizer da esquerda, foi renegado muito pela esquerda por fazer essa constatação genial, né, que é tão atual hoje. Essa batalha da cultura, da ideologia, do terreno das ideias, é uma batalha que estamos perdendo. Se perdemos isso, nós corremos o risco, então, assim, há um risco concreto, chegando em 2026, com renovação de 2/3, de ter uma maioria, não é conservadora, eu refuto o termo, de ter uma maioria reacionária, né? Que limite, que conspire contra o Supremo Tribunal Federal e que limite a atuação de um governo, mesmo que o nosso governo seja reeleito. Que é pensador católico da nossa turma, né? E conservador. E conservador, né? E ele tem uma imagem que até é meio pedestre, mas... ele é brilhante. E ele é brilhante, mas eu acho muito boa. Ele diz assim, o que é o pensamento conservador? Ele diz, um poste, ele continuará sempre eficaz se ele for pintado todo ano. Mas não é para mascarar o poste, é para que ele continue funcional. Então, o conservadorismo, na verdade, o conservadorismo positivo, virtuoso, ele conserva instituições, ele não conserva a desigualdade, ele não conserva a injustiça. E como nós já dissemos, ele não é anacrônico. Ele não é anacrônico. Ele não é anacrônico. Ele sabe daquela circunstância, olha, eu quero manter, voltando ao exemplo do poste, eu quero manter aquele poste. Aquele poste não pode cair, eu tenho que mantê-lo. Então vamos mudar a luminária dele, vamos mudar a pintura dele, para ele continuar premente ao tempo. O fundamental para o conservador é a instituição familiar. Não é então, o que é necessário para manter a instituição familiar? Se a união civil homossexual for necessário para tanto, então que o faça, que a mantenha. O conservador clássico, ele pensa assim. O reacionário, ele quer destruir isso. Para o reacionário, o conservador é um comunista. Ele coloca o conservador na mesma prateleira e na mesma janela de um comunista. Porque o reacionário, a teoria reacionária existe para derrubar as bases, os pilares do Estado liberal democrático como nós conhecemos e da sociedade como nós conhecemos, sem colocar nada no lugar, a não ser para voltar a um passado que não aconteceu. Para voltar a um passado que não aconteceu. O passado que eles falam também é um passado mítico. Aquele passado não aconteceu. Mas agora que já puxei você aqui para minha Arapuca, né? Eu vou botar ele contra os amigos dele. Faça isso. Vá lá. Faça isso. Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre. Vá lá. Quando Davi Alcolumbre quer voltar à presidência do Senado, nós já passamos por isso, mas eu vou insistir. Aí fala, mandato para ministro do Supremo. Ministro do Supremo ser proibido de dar liminares em determinadas circunstâncias. Eu acho que eles não pensaram no que isso implica objetivamente em trabalho para o próprio Supremo. Mas, enfim, tem uma agenda anti-Suprema ali. Faz 1 ano e 3 meses... 1 ano e 3 meses, foi? Tentaram invadir a sede do Supremo, a sede do Executivo, a sede do Legislativo. A mais agredida foi a do Supremo. O ódio verdadeiro era o Supremo, que o Supremo foi a barreira de contenção, inclusive durante a Covid, ao bolsonarismo e às barbaridades e a política genocida daquele senhor. Quando o Pacheco pisca para isso, Davi Alcolumbre também, né? Pensando numa eventual presidência do Davi Alcolumbre com o voto dos bolsonaristas, não é um sacrifício grande demais, porque o Supremo teve um papel importante. No caso específico da agenda que está prognosticada nesse sentido, por exemplo, o que mais quer avançar sobre as prerrogativas do Supremo é essa história de mandato. Hoje, nós temos uma correlação de empate, ou seja, quem defende essa agenda não consegue os votos necessários para aprovar, nem nós temos maioria para contê-lo em definitivo.
Por isso que eu acho que essa batalha não é para agora, nem É 2026. não é uma batalha nem para 2025, né? E mesmo porque, convenhamos... Você acha que não se aprova nada disso ou não se vota isso até 2026, 2027? Mandatos, especificamente, É. mandatos... A outra proposta de emenda constitucional que fazia limitação das medidas... Cautelares. Das medidas cautelares, essa daí está na Câmara dos Deputados. Eu não sei se... Eu careço de maiores informações e acho muito difícil avançar lá na Câmara dos Deputados. A agenda de mandato dos ministros do Supremo, eu acho que não tem condições e nem tem número, de um lado ou de outro, para ser votada até 2026. Até 2026. Você está me dizendo o seguinte, se alguém botar para votar agora, eu não sei se aprova ou não, porque não tem número, mas também não sei se reprova ou não, porque também não sei o número direito. Se fosse colocado para votar hoje, não teria, no meu sentido, não seria aprovado. os 49 votos necessários para alterar a Constituição. PEC precisa de 3/5, 60%, portanto 49 votos. Se fosse colocado para votar hoje, talvez nós não tivéssemos a maioria para conter. Mas, concretamente, hoje, seria um tema que não teria os 49 votos para ser aprovado. Né? Então, hoje, assim, porque hoje tem um conjunto de colegas que tem posições firmes, contrário a essa proposta, e esse número impede que essa proposta venha a ser aprovada. Randolph... E também tem a reação do próprio Supremo, né? Sim. Supremo... Mas, por que essa agenda? Por que Pacheco entrou nessa? Por que Alcolumbre entrou nessa? Porque é para ganhar o bolsonarismo? É para tentar amansar tem essa uma gente? circunstância aqui concretamente colocada que é o seguinte, né? Ambos, tanto o presidente Pacheco quanto o senador Davi Alcolumbre, o ex-presidente Davi Alcolumbre, ambos são da base de apoio ao governo. O presidente Pacheco, com todas as luas que já destaquei aqui, da função dele em defesa da democracia recentemente. A gente né? já convidou ele, mas eu andei batendo muito nele, acho que não... Ele vem, daqui a pouco ele virá. Eu vou advogar por. Mas veja. Mas fala que eu não vou amaciar, não. Não vou amaciar. Mas assim, a função de vocês aqui não é amaciar. Só é difícil tirar foto com ele depois, porque a última foto que eu tirei com ele, baixinho. eu fiquei muito baixinho. Para todos tem essa dificuldade. Mas veja, tem uma circunstância, o que eu ouço do presidente Pacheco. O presidente Pacheco advoga, e o que eu ouço dele é o seguinte: olha, governando o Senado, eu não tenho como negar quase metade do Senado que sustenta essa posição. Se eu não fizer isto nesse momento, vamos avançar para 2027 para ter uma maioria arrebatadora, que aí não vai ser essa a pauta vai ser o impeachment. Esta é a argumentação que eu ouvi dele. Não estou dizendo que concordo com essa argumentação. E eu acho que tem uma segunda circunstância, porque, veja, tem uma eleição aí colocada para 2025 da mesa das casas, da Câmara e do Senado. O governo não pode e não tem como ter uma posição agora sobre a eleição para a presidência do Senado e para a eleição à presidência da Câmara. Na presidência da Câmara tem 4 nomes colocados. Na presidência do Senado, embora esteja somente colocado o nome do senador Davi Alcolumbre, mas uma precipitação do governo agora criaria enormes prejuízos para a formação da própria base, porque criaria dificuldades para a base. Eu acho que, assim, em decorrência disso, pode, de fato, estar tendo um aceno para essa agenda. Mas é um aceno que eu acho que tem limite para fazê-lo, né? Passou a PEC, a proposta de emenda constitucional das decisões monocráticas, que já está na Câmara, mas eu não vejo como, e nem ambiente, nem circunstância, para passar essa outra proposta em relação ao mandato, só para se referir ao Supremo. E também eu acho que é preciso aqui de todos nós uma reflexão, que eu concordo com você. Se não fosse a Suprema Corte, a Suprema Corte, em 2019 a 2022, foi a última rácio da civilização. Isso. Foi a última rácio da civilização. Não é só a democracia que a Suprema Corte protegeu. Foi medidas de prevenção e de combate à pandemia, quando as medidas não estavam sendo tomadas. Ainda que eu possa achar que o Supremo não tem de discutir, Supremo, quantidade de droga. Eu posso achar acho o projeto do presidente do Senado reacionário, impensado, mas também não acho que o Supremo devia estar metido nessa. Assim como não acho que devia estar metido nessa história de aborto.
Eu acho que assim, Deixa pro Congresso. aí voltamos àquele tema primeiro que nós colocamos. Essa é uma pauta. Voltando à analogia do futebol, qual é a preferência do seu time? É jogar no seu campo. Eu prefiro que o meu Flamengo vá jogar lá no Maracanã, né? Porque lá tem melhores condições. E Bruno Henrique e companhia conhecem mais o campo de jogo. Eu prefiro que o meu Trem Desportivo Clube do Amapá jogue no Zerão, né, do que jogar no terreno do adversário. Esses temas foram... Nós chamamos, ao pautar esses temas, nós nos candidatamos a jogar no campo do adversário. Uma manifestação de indignação, antes que o Valfrido caminhe para o encerramento, que o bicho nasce em Pernambuco, vai para o Amapá. E por que é flamenguista? Calma, deixa eu concluir pelo menos o meu protesto, depois você se manifesta. Por favor. Tinha de ser corintiano. Porque, afinal de contas, o povo. O povo, de verdade, é o povo proletário de São Paulo. É o povo que cria limites, inclusive quando o fascista quer passar por determinados lugares. Entrar no metrô. Quando a gente está presente, se a gente falar não, isso, não estou defendendo nada, tá, gente? Só estou fazendo um registro. Quando a gente fala aqui não... Sem embargo de toda a minha admiração... Fascista respeita. Sem embargo de toda a minha admiração pelo Esporte Clube Corinthians e pela gloriosa Gaviões da Fiel, sobretudo no último período histórico, né? Sim, eu trago admiração pelo meu querido Esporte Clube Corinthians, desde o time de Sócrates, Vladimir, Zenon e Birubiru e companhia, ali nos anos 80 e da democracia corintiana. Agora, respondendo à pergunta, como é que um nascido em Garanhuns, aos 8 anos de idade, aos 5 anos de idade, se torna flamenguista? Bom, a primeira responsabilidade disso é da Rádio Globo, entendeu? Que levava os jogos do Flamengo por todo canto. A segunda é que... A segunda é que uma criança que gosta de futebol aprende a torcer primeiro para quem? Para a seleção brasileira. Quem era o grande craque da seleção brasileira? Arthur Nunes Coimbra, o Zico, né? Qual era o time do Zico? Era o Clube de Regatas Flamengo. Aí essa criança pega, Reinaldo Azevedo, aos 6 anos de idade, vendo um time fantástico jogar, que era Raul Plasma, Leandro, Rondinelli, Moser, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Lico. Não tinha como não torcer para esse Flamengo. Raul Plasma virou até comentarista do futebol. Eu ia lhe perguntar... E já caminhando para... Se o senhor não... Mas não vou perguntar, é só dizer o que eu ia perguntar para uma outra entrevista. Se o senhor não acha incoerente, falando de coerência e incoerência, no mínimo incoerente, que o Senado, jurisdicionado pelo Supremo, ou seja, o senador, quando é julgado, seja julgado originariamente pelo Supremo e possa sabatinar ministros do Supremo. Se você disser isso para um senador americano, ele não entende. Como eu já tive a experiência de dizer, de explicar, tentar explicar. Mas não quero perguntar... Não. Mas eu não quero perguntar isso, eu não quero perguntar. O que eu quero perguntar é o seguinte, o senhor já se pensou, já se imaginou no Executivo? Eu já pensei no passado. Hoje, assim, não tenho nenhuma, assim, obsessão por isso, não. Conta pra gente o que o senhor pensou no passado. Não, no passado eu já cheguei, no âmbito... Aí, quando eu tinha 28 anos de idade, cheguei a disputar prévia no Partido dos Trabalhadores para ser candidata a prefeito de Macapá, né? Então, eu pensava... cheguei em outro momento, chegou a ser cogitada a possibilidade da minha candidatura ao governo do Amapá. Eu já pensei, já passou, já esteve nas minhas elucubrações, mas hoje eu estou mais o seguinte, eu estou na vibe Zeca Pagodinho, entendeu? Deixa a vida e o povo me levar. Eu acho que ele seria um bom presidente, você não acha? Para onde o povo apontar que é o caminho onde eu posso contribuir mais, eu vou estar à disposição. Eu já tenho uma trajetóriazinha no parlamento, né? No Senado eu chegarei em 2026 para uma eventual recandidatura, né? Com 16 anos de Senado, então tenho um jogo jogado há algum tempo. Antes disso, eu fui deputado estadual durante 4 anos, né? Então, eu tenho uma experiência prática de parlamento. Mas estou à disposição para qualquer uma das tarefas que a vida me der. Já caminhando para o encerramento, e você diga, eu não entendo por que alguém, podendo ser senador,
e é visível que você gosta disso, ia querer ser executivo com um monte de gente cobrando um monte de coisa, porque assim, o Senado... Claro, no Senado você cobra coisas também, mas de um executivo você cobra... É muito mais difícil. Ordenador de despesa é um perigo. No Brasil é um perigo. A minha vida está ruim, a culpa é sua, você não fez o que devia. Sabe quem falou a mesma coisa para mim nesse sentido? Mais ou menos, mutatis mutandis, muito parecido com o que você está falando? Um senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Fui eu mesmo, companheiro. Aliás, menino, eu gosto muito de você, acho que você está trabalhando. Em janeiro, Reinaldo, de 2022. Eu fui conversar, eu fui para uma reunião com o presidente Lula naquele período, eu era pré-candidato ao governo do Amapá e estava bem pontuado, tinha 25% a 30% de intenção de voto ao governo do Amapá. Não faça isso, fica tranquilo. Eu acho que ele estava mal intencionado, ele precisava do senador, onde o senador está. E aí, quando eu conversando lá com o presidente disse, rapaz, tu cumpriste uma missão até agora, na oposição, vem me ajudar, eu vou precisar muito de ti para nós ganharmos a eleição e depois para a gente conduzir as coisas, né? Eu lembro como hoje o dia. Nós dois estávamos de máscara, eu vim aqui em São Paulo, ainda estava pandemia em pleno vapor. Foi no dia 19 de janeiro de 2022. E assim, o charme de Lula, Reinaldo, não tem como... encantador de ser. O charme de Lula não tem como resistir. Eu sou irresistível. Tanto é que o seu colega de Senado, Ciro Nogueira, disse que não quer falar comigo porque senão ele se sente seduzido. Eu não culpo. Sabe quando o Ciro falou isso? Eu encontrei com ele depois, eu disse... Ciro, eu não culpo. Realmente. Não facilite. Estou lhe dizendo. 18 de janeiro de 2022. Você acha que eu vou fazer essa pergunta. Nem eu estou acreditando que eu vou fazer a pergunta que eu vou fazer. E eu vou fazer. Vai. Manda. Posso? Pode. Manda. Você acha que o Ciro está com tesão recolhido por mim? A minha mulher botou a mão na cabeça. Mas pode falar. Eu diria que ele não resistiria ao charme de Luiz Inácio. Não resistiria, então é tesão recolhido. Não resistiria. Luiz Inácio, como diz o samba-enredo da Viradouro... Não, o YouTube está falando, o YouTube vai cortar porque é tesão recolhido, pelo amor de Deus. Como diz, já errando o samba-enredo, como diz o samba-enredo da mocidade. Luiz Inácio tem que se fazer um monumento. A ele tem que se fazer um monumento. Enorme. Tem que fazer um monumento. Né? Tem que fazer um monumento. E olha só, quando aconteceu com o Ciro, eu disse, quando aconteceu isso com o Ciro, não a parte do tesão recolhido, mas quando aconteceu com o Ciro, eu falei pra ele, Ciro, eu não te culpo. No dia 18 de janeiro de 2022, eu peguei um avião de Macapá, cheguei aqui, pousei aqui em São Paulo, fui lá pro Instituto Lula, entrei na sala candidato a governador do Amapá e falando para o senhor Luiz Inácio que queria o apoio dele e a presença dele no palanque lá. Saí de lá coordenador de campanha, entendeu? Não foi? Deixei de ser candidato a governador. É por isso que o Ciro fica longe de mim. Então, o Ciro tem toda a razão. O seu charme, presidente, é irresistível. É irresistível. Então, vamos terminar com o líder do governo. Eu suponho qual é a resposta. Mas para encerrar mesmo, mas eu quero ouvir a sua resposta. Lula será reeleito e por quê? Será reeleito porque o Brasil precisa. Será reeleito porque a democracia brasileira precisa. Será reeleito porque a nossa existência de luta pela democracia e dos valores civilizatórios precisa da reeleição dele. Randolfo, você sabe que foi uma baita entrevista. Muito né? legal. Que é isso, Reinaldo. Foi maravilhoso. Como eu disse, eu sou esforçado, invejável. Entendeu? Estou diante de outros dois brilhantes, então procurei me esforçar ao máximo. Foi maravilhoso. Obrigado. Tem conversa assim em todo lugar? Não tem não, né? Só aqui. Fica aqui, dá like, se inscreva no canal. É isso aí. Aqui a gente fala até de tesão recolhido. É isso aí. Abraço. Viva.